ingleses entraram a invadir Floripa, é, vários territórios tentaram ser dominados, né? Eles tentaram dominar vários territórios. Inclusive, os franceses vão dominar, né? Em 1555, logo em seguida, ó, em 1555, os franceses invadem onde hoje é o Rio de Janeiro. E vão ter ajuda, inclusive, dos indígenas, dos nativos do Rio de Janeiro, que eram contra os portugueses, porque os portugueses estavam escravizando os indígenas, eles estavam com raiva dos portugueses, e vão ajudar os franceses. Eram poucos franceses. Como que poucos franceses conseguiram dominar o Rio de Janeiro? Porque tiveram a ajuda dos nativos, que eram contra os portugueses, que estavam escravizando eles. Em 1555. Foi a mesma coisa que aconteceu no outro tema que a gente já esqueci o lugar, Azteca. Que tinha os nativos lá que ajudaram também. Isso. Isso, a mesma coisa que aconteceu. Quer dizer que nós poderíamos falar francês. O Brasil, um pedaço do Brasil, um dia foi francês. O Rio de Janeiro, o Guanabara, ali, aquela região foi invadida pelos franceses. Mas, em seguida, eles foram expulsos pelos portugueses e com os índios associados, inimigos dos tamoios, ajudaram a expulsar os franceses da região. Mas a ameaça... André, mas a França fez isso por poder mesmo, né? Porque não tinha nada pessoal. Quem? A França? Na verdade, só dominaram o Rio de Janeiro porque... Era mais uma questão econômica do que política, Maquin. Era assim, vai que tem ouro. Vão atrás do ouro. Maquin junta um conteúdo com o outro. Lembra que a gente estudou o absolutismo e o mercantilismo? E o mercantilismo dizia que a riqueza de um país era a quantidade de ouro que ele tinha guardada. Lembra? E daí, os franceses vão sair atrás de colônias para poder dominar territórios e tentar achar o ouro e a prata. Vai que tem no Brasil. Então, era mais uma questão econômica do que política, tá? É a possibilidade de achar o ouro e a prata em alguma região. No caso do Brasil, eles não vão conseguir porque eles vão ser expulsos, né? Mas vai ter a Guiana Francesa aqui em cima. Né? Ou, então, eles vão ter territórios na África. Os franceses vão ter vários territórios na África, né? E na Ásia. A Indochina, já ouviram falar de Indochina? Existe esse país? Eu já ouvi falar de alguma coisa chamada Indochina, mas nunca prestei atenção nisso. Isso. Mas a Indochina não existe mais, tá? Desde 1949, a Indochina não existe mais. Ela existiu até depois da Segunda Guerra Mundial. Depois, eles fizeram a independência, era da França. A Indochina fica lá onde hoje está. Laos, Camboja e Vietnã. A França aceitou a independência da Indochina desde que separasse em 3 países. Laos, Camboja e Vietnã. Noan tem webcam, Maquin tem, Grazi tem, Ana tem, Ana Clara, Helena, Pedro Blom. Vamos lá, galera. Pode abrir a webcam. Oi? Então a Indochina era tão grande assim? A Indochina era grande, então pegava todo o território de Laos, Camboja e Vietnã. Vamos lá, galera. Pedro, Santana, Grazi, Massafera, Noan. Abri essa webcam que eu quero ver essas carinhas brancas, sem sol, tudo na quarentena, tudo pálida. André, eu tenho uma pergunta. Fala. É que assim, quando eu tava lá fazendo a tarefa, tal, tipo assim, aparecia, tipo assim, tava lá tal, aí as capitanias, daí tinha tipo 2 Pernambuco, tipo um embaixo do outro. Sim, Tipo, sim. Pernambuco. Foi o mesmo capitão Donatário, às vezes, que pegou. Os livros não chegam a acordo, exatamente de quantas capitanias eram. O negócio é meio confuso. Não, eu não quero ver o teu quadro, o teu guarda-roupa. Eu quero ver tu. Tinha horas que aparecia lá, primeiro Quindo, sei lá. Q-U-I-N-H-D-O. Tô com muita saudade do meu ano. Não quero ver o teu guarda-roupa, eu quero ver tu. Marquinhos, abre essa webcam.
que você está fazendo que não pode ver? Hein? A cara do Henrique. Bom, daí, vamos colonizar o Brasil, então. Vamos ocupar o Brasil. Eu sou o rei de Portugal, óbvio. Preciso colonizar o Brasil, ocupar o Brasil. Mas eu não quero gastar dinheiro com isso. Imagina, é muita terra. Gastaria muito dinheiro se eu tivesse que eu colonizar o Brasil. Então, o que eu vou fazer? Bom, não quero gastar, eu vou transferir para outras pessoas essa tarefa. Vou dividir o Brasil em 15 pedaços, 15 capitanias hereditárias. Ó, capitania, lembrem que é defesa. Lá na América Espanhola já era, né? O objetivo principal, então, é defender esse território contra a invasão de outros povos. Vou dividir o Brasil em 15 capitanias. Vou transferir a tarefa de ocupar para um capitão donatário, para alguém que vai para lá defender o território para mim. Quem quer? Quem quer? Os nobres portugueses queriam, porque talvez tivesse o ouro, né? E sem contar que a terra vinha junto com o título de nobreza. Então, tu ganhou uma capitania no Brasil, tu ganha também um título de nobreza maior agora, por conta disso. Então, alguns nobres vão pegar só por causa do título, para deixar de ser um, sei lá, um duque para ser um barão. Né? Barão de sei lá o quê. Que naquela época era o status, né? Ter um título de nobreza. Como hoje um sobrenome famoso, sei lá. Bom, então a principal tarefa do capitão donatário era defender, mas também produzir algo naquela região e pagar imposto para o rei. Então o rei não só transferiu a obrigação de ocupar para outra pessoa, como ele ainda vai lucrar com isso. Olha que esperto. A gente diz que ele privatizou o Brasil. Privatizou é vender o Brasil para algumas pessoas, né, que vieram para cá. E o capitão donatário também podia, entre dos deveres dele, era de dividir a capitania em sesmarias, que eram pedaços de terra menor, né, mas também grandes propriedades, e ceder para um sesmeiro. Nós já falamos sobre isso. Eu já falei sobre isso na última aula, não falei? Eu acho que sim. Se não me falha a memória, e eu só tenho um 7º ano, então foi com vocês que eu falei isso. O sesmeiro ganhava a terra de um capitão donatário, que também tinha que produzir e pagar. Ah, falei sim. Eu ainda lembro que eu falei para vocês assim, quer ver? Ó, algumas pessoas dizem que isso é um feudalismo brasileiro. Lembra disso? Mas está errado chamar de feudalismo. Lembra que eu falei para vocês isso? Helena, tu tem uma boa memória. Sim. Sim, lembro. Por favor. Até onde eu me lembro, tua memória é melhor do que a minha. Eu falei para vocês assim, ó, tá errado chamar de feudalismo brasileiro, porque o objetivo da produção no Brasil era lucro. E feudalismo não tem lucro. Então, é tu pegar um conceito e colocar em outro lugar, está errado. Então, está errado chamar... Ó, boa pergunta de prova essa, hein? Por que está errado chamar de feudalismo brasileiro? Porque o objetivo da produção no Brasil era ter lucro. Plantar cana para lucrar. Logo, não pode ser chamado de feudalismo. Feudalismo é um modo de produção de subsistência. Para pagar impostos e sobreviver. Ponto. Está errado chamar de feudalismo brasileiro. Bom, as capitanias, vocês devem ter percebido isso, quando vocês desenharam o mapa, que vocês vão me mandar hoje, até hoje, dividiu o poder do Brasil. Ao invés de ter uma pessoa só que organizasse toda a ocupação, ela dividiu isso para 15 pessoas. Alguns desses capitães nem vieram para cá, para o Brasil. Sem contar que era muito difícil ocupar. Tinha muito indígena, os indígenas lutavam, atacavam os brancos, matavam os brancos porque tinham medo. Aliás, essa semana vocês viram lá um indigenista que morreu? Viram? Pedro viu? Um cara da FUNAI, que é o órgão que cuida dos índios, né? Aliás, inclusive ele era o cara que cuidava dos índios isolados, aqueles que nunca tiveram contato com a nossa sociedade. Ele foi chamado porque um grupo de índios que nunca teve contato com
a nossa sociedade, começou a aparecer numa fazenda no Mato Grosso, eu acho que foi, ou Mato Grosso do Sul, não lembro. E daí ele entrou na floresta para ver o que eles querem, né? Que contato que eles estão querendo fazer, e esses indígenas mataram ele. Né? É um povo que está isolado ainda, né? Um povo que não teve contato. E que é uma ironia, né? Um cara que defendeu tanto os índios isolados e foi morto por um grupo de índios isolados. Mas, normal, né? Imagina, para eles deve ser assustador. Imagina tu pega um indígena desse e coloca no meio de São Paulo. Não deve entender nada, né? Imagina que susto que deve levar. Né? Vive no meio da floresta, caça ainda, vive da caça, nem agricultura tem. E coloca no supermercado, no shopping em São Paulo. Não vai entender absolutamente nada. Bom, André, a famosa selva de pedra. É selva de pedra, literalmente. São Paulo é. Floripa não está ficando muito diferente, né? Essas capitanias, é fato que elas não vão dar certo, porque precisava de muito dinheiro para ocupar a terra, não tinha quem quisesse vir para cá, os indígenas atacavam, uma capitania ficava muito distante da outra para pedir ajuda, tinha que ir pelo mar pedir ajuda. Então, só duas deram certo. A de Pernambuco, que vocês podem olhar lá na página 202, que é uma capitania bem grande, só que fica no Nordeste, onde vingou a cana-de-açúcar, né? A de Pernambuco e a de São Vicente, São Paulo. São as duas únicas que deram certo. Tá? Porque os capitães tinham dinheiro, investiram, trouxeram a cana vingou, daí deram certo. As outras todas não vingaram. André, Oi. no quarto, quinto ano, eu tinha passado, só passei os olhos nessa matéria na minha turma, passei os olhos nisso. Daí eu me lembro de uma coisa, da professora falando assim, um deles só conseguiu por causa da cana-de-açúcar, do solo, de Massapê, e o outro só conseguiu porque o dono era amiguinho do rei. O dono era o quê? Amiguinho do rei. O Martim Afonso de Souza, que era o capitão de São Vicente, ele era muito próximo do rei. Ele foi o primeiro capitão donatário a receber a capitania e vir para cá. Ele que desbravou São Paulo, né, vai fundar lá em São Paulo a Vila de São Vicente, e era um cara poderoso lá em Portugal, inclusive, muito próximo do rei. Que vai dar certo também por causa disso, mas também por causa da cana, né? Tinha grana para investir na produção da cana na região de São Vicente e acabou vingando. As outras, os capitães donatários não vieram, não tinham grana, foram atacados, acabaram não dando certo. Então, esse negócio de dividir o poder, aonde eu quero chegar na aula de hoje, dividir o poder não deu certo. O jeito era centralizar o poder de volta. E daí, o rei de Portugal vai criar uma coisa chamada governo geral. Ele vai mandar um governador geral para o Brasil. O governo geral centraliza o poder. A capitania descentraliza. Cada capitania tem o seu poder. Não deu certo. Então, centraliza e cria um governo só para o Brasil. Que seria um governador geral do Brasil. Da colônia brasileira. E a capital vai ser em Salvador. A primeira capital do Brasil vai ser em Salvador. Por uma questão meio óbvia. Era no Nordeste que o ciclo da cana era mais forte. Onde cobrava mais imposto para o rei de Portugal. Então, a capital tinha que ficar no meio do ciclo da cana. Os principais engenhos de açúcar, de produção do açúcar, estavam no Nordeste. E ali ficava um governador geral. Que a gente não vai ficar estudando quem eram esses governadores gerais, porque não faz o menor sentido a gente ficar estudando, mas era uma tentativa, o governador geral era uma tentativa de centralizar o poder e fazer com que a colônia funcionasse. Mas que vai ser muito difícil, claro, por conta do tamanho do Brasil. A capital era lá em Salvador, em Floripa, André, que na época era chamado de Desterro. Para chegar uma informação de Portugal aqui demorava meses. Por exemplo, a coroação do rei em Portugal, até chegar em Salvador demorava um mês. Chegar no Brasil, chegar em Desterro, né, na Floripa, 2 meses. Então, como é que era? Precisa construir uma coisa em Floripa.
sei lá, uma ponte lá na Barra da Lagoa. Precisa construir alguma coisa. Precisa decidir como é que vai ser a iluminação do centro de Floripa, de Desterro. Precisava que alguém decidisse isso. Não dá para ficar esperando que lá de Portugal eles decidam. Então, em cada vila, hoje a gente chama de cidade, né? Em cada vila, Desterro, por exemplo, tinha uma Câmara Municipal, que é a Câmara dos Vereadores hoje em dia. Tá? A Câmara da Vila, e somente os homens bons podiam participar da Câmara. Podiam votar, mas eles decidiam coisas bem simples. Quer ver? Ó? Quem que vai acender as luminárias do centro da cidade, que era feito com óleo de baleia? Quem que vai construir a casa da Câmara? Quem que vai fazer... Então, as coisas básicas do dia a dia da cidade, assim, tá? Do dia a dia da vila. As decisões maiores vinham todas de Portugal. O dia a dia era comandado pelos homens bons. Mas o que é o homem bom? Homem rico. Homem rico. Ele travou, cara. Ah, tá. Eu pensei que Ele travou. André? Ele travou. Mais travado que o suor da Samsung. Mais Tem alguém que sabe gravado do que zap. Tá gravando, tá? Então, né? A metade da aula vai ser só isso. Boa, Cara, que criancíssimo. Meu Deus, é o Maquinho e o Yuri que ficam me mutando. Deus, para, que saco. Ele caiu do negócio? Não. Pô, tá ali, ó. Não, tá só saiu o F1B. Bizarro. Um gênio. Ele saiu pra pegar um ar e já tá voltando. Tá bom. Moça, sai Aí pra dessa pegar um ar cara. também já volto, Você é rapaziada. muito, mano, vá pra Pra... Das 14 pessoas na reunião, Chu. Sem graça. Dito que a DJ Luca, moça. Ah, galerinha. Eu estava numa tarde numa floresta e eu encontrei um guaxinim. E o guaxinim me picou. E o bombeiro Brian. Como assim que o Maquini picou? E o bombeiro Oi, gente. Brian. Oi, Isso tá no gente, que YouTube, bom ver né? vocês. Oi, sim. O André pediu para avisar que vai tentar voltar, ele estava no meio da explicação e caiu, tá? Mas ele já está tentando voltar. A gente Eu pode acho que ficar vocês estão conversando. batendo um papo, pode ser uma hora de recreio, né? Enquanto o professor cai. Tá. Estou vendo que vocês estavam bem felizes conversando. Pode continuar, eu fico por aqui. Mas Tá sem bom. problema, sem precisar moderação, por exemplo, né? E semana que vem eu vou marcar um horário para a gente poder conversar e daí de outras coisas, tá? Da escola. Mas podem continuar, vamos ver se ele consegue entrar, ok? Continua com a história, Marquinhos. Eu estava Vai, numa Maqui, você- floresta numa sexta à noite e um guaxinim me mordeu. E eu berrei muito. E o bombeiro Brian apareceu para me salvar. Bom, eu estava de plantão naquele dia. Eu escutei um grito e fui socorrer ela com um guaxinim preso em sua canela. E hoje nós temos 6 filhos. Ah, eu sou irmã dela, tô grávida de 2 meses. Oi, André. Gostou da história? Sim. Foi muito criativa. Oiê!
Voltei. Meio machucado, mas voltei. Foi tomar um ar, né, André? Fui tomar um ar, tomar uma água. Sabe que eu Dá fico uma falando? vaga descansar. Você tinha Roubar a trocado. internet do vizinho e já voltou. Ô, Marquinhos, é muito bom aquela história, velho. Eu queria meu banheiro fazer xixi, mas Obrigado, aí obrigado. não sabia como Ele fazer. viu Cara, o vídeo do banheiro, às vezes. Fala. A pessoa encarou, admite. corri pro banheiro. Onde é que eu parei? Nem sei. É porque eu fiquei falando, o negócio caiu, eu nem sabia. André, tu tinha travado ali quando eu ia responder a sua pergunta. Sobre o quê? Dos homens. Quem eram os homens bons? Daí eu falei que eram os homens ricos. Olha, uma câmara cheia de homem bom. O que seria um homem bom? Homem rico. Homem rico, dono de terra, dono de escravo. Tá? Isso era considerado homens bons. Tá? Homens bons eram os ricos, poderosos, donos de grandes terras, de escravos. Vou ter que assistir a historinha do Maquin depois. Por quê? O que tem a ver com a historinha do Maquin? Tem a ver com os homens bons? Muito boa. É Brian. muito diversificado. Que falava sobre o que a tua historinha? Pode contar? É ilustrativa? Pode. Tá, é assim, ó. Não, calma aí, tem que entrar no personagem. Eu estava numa sexta-feira à noite e decidi entrar em uma floresta quando eu avistei um guaxinim e ele me mordeu. Eu gritei e gritei muito. E apareceu o bombeiro Brian para me socorrer. Bom, eu estava de plantão aquela noite e eu escutei um berro muito alto e decidi socorrer a bela moça que estava com um guaxinim preso na canela. E hoje nós temos 6 filhos. Parece não, é aqueles programas de TV fechada, né? Tipo Discovery Home Health, coisa parecida. Aquelas dublagens bem. Aquelas dublagens bem antigas que o pessoal dublava e o personagem continuava falando. Olha, mas que investe em dublagem, né? Porque vai que dá certo. Eu tive uma época que eu queria fazer dublagem, só que sei lá. Mas você O virou sonho era ser dublador. Insiste, cara. Uhum. Insiste porque vai que dá certo esse negócio. Ô, André, se talvez. tu postar isso no YouTube, se postar esse vídeo dessa aula no YouTube, o Maquin vai virar meme. Vai virar mesmo porque, por causa da dublagem dele, é bem dublagem de. Certamente que sim. Avante, Maquin, isso mesmo. Confia. Agora, se eu perguntar pro infeliz por que as capitanias não deram certo, ele vai ficar se enrolando ali, quer ver? Né, Maquin? Sim, sim. Ah, tá vendo? Eu estava falando para vocês, para a gente poder finalizar esse negócio, que dividir o poder não deu certo. A capitania hereditária. Então, o rei de Portugal resolveu centralizar o poder e criou um governo geral, que ficava em Salvador, bem no meio do ciclo da cana. Mas nas vilas mais distantes, cada vila... Gente, vocês estão aí? Estão travados para mim? Ei, estão aí? Estamos aqui. Sim. Sim. Nas vilas existia uma câmara municipal onde ficavam os homens bons, que eram os grandes donos de terra, que votavam nas coisas mais comuns do dia a dia da cidade, né, que não dependiam de uma decisão do rei de Portugal. Mas o poder vinha de Portugal. As leis, por exemplo, do Brasil, eram as leis feitas em Portugal. O Brasil era uma colônia. Se é uma colônia, tem o pacto colonial. Quem lembra o que é tal do pacto colonial? Você pode, pode usar a terra, mas tem que proteger ela, essas coisas? Não. O que é pacto? Vamos fazer um pacto? Pacto é acordo. Pacto é acordo. Acordo colonial. O Brasil era uma colônia. Né? Era um território. Uma colônia é um território. De Portugal. Portugal era a metrópole. Olha o conceito de geografia e de história diferente. De geografia, o conceito de metrópole é uma grande cidade. São Paulo é uma metrópole. Londres é uma metrópole.
Nova York é uma metrópole. Em história, o conceito de metrópole é outro. Metrópole é o dono. Tá? A terra que dominou outra. Portugal era metrópole, o Brasil era colônia. E o Brasil tinha um pacto com a metrópole, um pacto colonial. Esse acordo dizia o seguinte, que a colônia só pode fazer comércio com a metrópole. Presta atenção nesse conceito. Volta. Henrique, olha para mim. Tchau, coisa nenhuma que não acabou a aula. Olha para mim e presta atenção. Olha lá, todos. Tem vários que estão com a webcam desligada e tem webcam. De novo. Maquin, Kian, Yuri, Daniel. Por que vocês ficam desligando a webcam? Pode ligar de novo e olhar aqui para mim. Olha nos meus olhos. Gente, pacto colonial é um acordo que a colônia só pode fazer comércio com a metrópole. O Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Isso quer dizer o seguinte, preste atenção, porque esse conceito vocês vão ter que levar para o resto do ano e para o 8º ano ainda. Quer dizer o seguinte, que a burguesia de Portugal comprava da Inglaterra, que vai ser o primeiro país a criar indústria, tá? Vocês vão estudar isso no ano que vem. A burguesia de Portugal comprava da Inglaterra e vendia para o Brasil. O Brasil não pode comprar da Inglaterra. É uma regra. Isso quer dizer que a burguesia de Portugal lucra. Quer ver? Ó, eu sou um burguês de Portugal. Eu compro o tecido por R$5 e vendo para o Brasil por 20. A Ana e a Irina estão de papo ali que eu estou vendo. Aí depois eu entendo o conceito de pacto colonial, vão se dar mal. A burguesia portuguesa compra o açúcar do Brasil por 5 e vende para a Europa por 20. Quem se dá bem é a burguesia portuguesa e o rei de Portugal, porque cobra o imposto no comércio. O pacto colonial era exigência de comprar e vender só para Portugal. O Brasil não pode comprar da Inglaterra. O Brasil não pode comprar da França. Era proibido nem vender. Não pode nem comprar nem vender. O comércio era assim, ó, Brasil, Portugal, Portugal, qualquer país. Tá? O Brasil não pode fazer comércio direto. Isso era contrabando. Já existia, André? Já. Tá? Mas claro que o rei tentava fiscalizar para que isso não acontecesse. Porque senão ele não lucra. Ó, se o comércio é feito direto, o rei não lucra. Porque o rei cobra imposto no comércio em Portugal. Ali que o rei lucrava. E a burguesia portuguesa também. Se vocês entenderem pacto colonial, tem um monte de conteúdo do ano que vem que vocês vão entender. Tá? Que tem a ver com isso. A independência tem a ver com isso, inclusive. O que é a independência? É fazer comércio sem passar por Portugal. É virar um país. Tá? Então, o conceito de pacto colonial é o conceito-chave dessa aula. A gente finaliza com esse conceito. Alguém não conseguiu entender? Henrique? Então, o Brasil, ele passa para Portugal vende para os outros? Ele não pode vender para os outros direto? Tá, entendi. Não. Ó, Henrique, se tu fosse um sesmeiro que planta cana no Nordeste, tu ganhou um pedaço de terra e planta cana no Nordeste, tu não pode vender o teu açúcar para a Inglaterra. Tu tem que vender para um comerciante de Portugal que vai comprar de ti, e esse comerciante vai vender para a Inglaterra. Se tu for pego vendendo para a Inglaterra, tu perde a terra, tu é degradado do Brasil, tu é obrigado a sair do Brasil, mandado para Angola, Moçambique, qualquer lugar assim. Era proibido. Tu também, tu precisa de tecido, tu tem que se vestir. Tu precisa. No Brasil não podia produzir tecido, tá, gente? Não pode ter indústria no Brasil. Era regra, era lei. Tu tem que comprar de Portugal. Tu não pode comprar da Inglaterra. Portugal nem produz tecido. Portugal compra da Inglaterra e vende para o Brasil. Então, tudo vinha e ia para Portugal. O comércio só podia ser feito nesse sentido. Beleza? O Brasil não tinha lucro. Oi? O Brasil não tinha lucro, porque o Portugal deve pagar uma miséria. A ideia era justamente essa. O Brasil era uma colônia. E, enquanto colônia, a função do Brasil é produzir para Portugal. A função do Brasil é enriquecer Portugal. E no caso de Portugal,
A colônia mais rica de Portugal era o Brasil, né? Sempre foi. Portugal tem várias colônias. Angola, Moçambique, Açores, ilhas, arquipélago da Madeira, tem colônias lá na China, tem um território na China que fala português, tá? Timor-Leste na Ásia, Japão já foi de Portugal, né? Mas a colônia mais rica de Portugal era o Brasil. Bom. André, mas Oi. o contrabando era muito ou era tipo, em pouca quantidade? Tinha bastante contrabando? Tinha. Ana, sabe por quê? Porque o litoral do Brasil é muito grande. É muito difícil de proteger o Brasil. Porque tudo na época era feito pelo mar. Primeiro que não existiam estradas. Tá? Existiam trilhas que ligavam São Paulo ao Rio de Janeiro, por exemplo. Trilha. Que era feito com mula. Porque o cavalo nem aguenta. Então, o príncipe, mais tarde, o príncipe Dom Pedro, quando gritou lá a independência do Brasil, ele não estava montado num cavalo, ele estava montado numa mula. A independência do Brasil foi feita numa mula. Mas isso a gente vai falar mais tarde. Tudo era feito pelo mar. O litoral era muito grande, então controlar esse litoral era muito difícil. Então tinha bastante contrabando. Bom, continuamos na próxima aula. Tenham todos um bom fim de semana. André. Aproveitem. Oi. Esqueci o nome. O YouTube? Não. O negócio colonial que eu esqueci o primeiro termo. Colonial? Tava conversando com a Ana? Não era. Era sobre o conteúdo que a gente tava falando. Aí... É tipo um acordo de confidencialidade que, tipo, eu te confidencio alguma coisa, você não pode contar pra ninguém. Só que não tinha uma coisa de segredo, porque era óbvio, né? Não, sim, mas, tipo, como se fosse um exemplo de um negócio que existe hoje. É um acordo de confidencialidade. Não sei se é de confidencialidade, porque o confidencial parece uma coisa de segredo, né? Não tinha uma coisa de segredo, necessariamente. Era mais uma coisa de uma obrigação econômica. Só pode fazer comércio com Portugal.